Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui a convite da Avante, do time da Nestlé Health Science, para falar com vocês sobre nutrição nas doenças inflamatórias intestinais. Eu sou Daniela Magro, sou nutricionista, coordenadora da área de nutrição do GDIB, e o título da minha apresentação aqui no Avante é Oportunidades na Nutrição com evidências aliadas à prática clínica no paciente com doenças inflamatórias intestinais. Então, esse é o meu conflito de interesse para essa aula. Então, nós vamos começar falando de nutrição, modificando desfechos. Então, os fatores ambientais que influenciam nas doenças inflamatórias intestinais. Então, nós temos janelas de vulnerabilidade que vão depender de qual alimentação a gestante ingeriu durante a gestação de seus filhos, alimentação que é fornecida para as crianças ao nascimento, e o que acontece antes do surgimento das doenças. Hoje em dia já se fala muito em expossomas e como que eles podem mudar a epigenética, né? Ou seja, fazer metilação aí do nosso DNA. E quais são os expossomas que interferem nas doenças inflamatórias intestinais? Então, se essa criança recebeu alimentação materno-infantil, ou seja, alimentação exclusiva durante os 6 meses, a microbiota desse indivíduo, a alimentação que ele recebeu e ingere ao longo aí de sua vida, se tem o hábito de fumar ou não, os medicamentos que se usa ao longo da vida, os tipos de infecções que surgiram ao longo da vida também, associado aí ao uso de antibióticos e a frequência que esses antibióticos foram utilizados, a exposição à vitamina D, a prática de atividade física, a poluição e entre outros. Então, esse foi um trabalho publicado recentemente que mostra que os fatores genéticos e os fatores de estilo de vida e o surgimento das doenças inflamatórias intestinais. Então, foi um estudo prospectivo realizado na Inglaterra, num biobanco de um grande N de população, mostrando que aqueles indivíduos que tinham os fatores de risco genéticos para o desenvolvimento de doença de Crohn, retocolite ulcerativa, poderiam ser controlados, ou seja, diminuir o risco, se eles controlassem os fatores ambientais. Quais foram os fatores ambientais nesse biobanco que se mostraram associados de forma positiva ou negativa com o surgimento da doença inflamatória intestinal? Então, índice de massa corporal, enquanto mais sobrepeso ou obesidade esse paciente tiver, maior o risco. A falta de atividade física, como fator de risco também. A duração do tempo de dormir, né? Então, aqui no mínimo 7 horas seria o recomendado. Cessar o tabagismo, ingerir bebida alcoólica de forma esporádica, eventual, e alimentação ocidental, que hoje faz parte da rotina das pessoas, no mundo todo, e principalmente na Inglaterra, mostrando aí como um fator de risco associado. Então, se nós tivéssemos biomarcadores disponíveis de forma rotineira, e se os indivíduos controlassem esses fatores de risco, eles teriam uma chance de 50% menos de desenvolver as doenças inflamatórias intestinais. Bom, então a dieta como terapia, né? Hoje em dia, a dieta ela faz parte do tratamento da doença inflamatória intestinal, mas a dieta como tratamento é como se fosse ao que, de um modo geral, a gente se fala de medicamento. Então, a dieta como terapia. Nós não conseguimos mudar de um dia para outro a alimentação dos pacientes com doença inflamatória intestinal. E aqui nós temos uma gama de opções para o tratamento da doença inflamatória intestinal, mas a gente tem que saber que ferramenta que a gente usa do ponto de vista nutricional para tratar esses pacientes. Então, nós precisamos de um longo prazo para alterar ou adotar uma dieta para prevenir ou tratar a doença inflamatória intestinal, ou promover uma saúde adequada dentro do diagnóstico de doença inflamatória intestinal.
a dieta é um dos principais atores na manutenção da eubiose intestinal. Então, na microbiota intestinal, nós temos a disbiose, que é um desfuncionamento da nossa microbiota intestinal, e nós temos o equilíbrio da microbiota intestinal, que é chamado eubiose. Então, um plano alimentar, ele pode controlar a ingestão de certos alimentos ou nutrientes como parte do plano de tratamento medicamentoso. Então, eu posso optar por nutrição integral exclusiva, nutrição integral parcial, ou, por exemplo, pela dieta do Mediterrâneo, que hoje já é um pouco mais consagrada para aqueles pacientes que se encontram em remissão da doença. Mas tudo isso a gente vai ver no decorrer dessa apresentação. Quando eu falo de microbiota intestinal, os indivíduos que têm doença inflamatória intestinal, eles têm uma disbiose que já está consagrada. E essa disbiose, ela leva a alterações na permeabilidade intestinal. Então, aqui nós temos os sujeitos saudáveis e com algumas espécies de bactérias que são bactérias anti-inflamatórias. Por outro lado, quando eles apresentam doença inflamatória intestinal, há uma diminuição dessas bactérias anti-inflamatórias e um aumento de bactérias que são mais pró-inflamatórias. Nós não precisamos decorar o nome de todas as espécies de bactérias anti e pró-inflamatórias, mas o que nós temos que guardar é que na doença inflamatória intestinal, esse paciente apresenta uma disbiose, e essa disbiose está associada com um aumento de bactérias mais pró-inflamatórias e uma diminuição de bactérias anti-inflamatórias. Esse trabalho saiu agora recentemente numa revista bem importante, na Gastroenterology, e que mostra para a gente como que o nutricionista pode lidar do ponto de vista nutricional no tratamento da doença inflamatória intestinal. Então, muitas vezes eu preciso saber, quando eu recebo esse paciente no meu consultório, qual é o fenótipo da doença dele. Se ele tem uma doença estenosante, se ele vai para a cirurgia, se ele apresenta um abscesso, se ele tem síndrome do intestino curto. Então, mediante a apresentação do quadro desse paciente, eu vou pensar numa alimentação, num tratamento para esse paciente. Então, a nutrição integral exclusiva, ela é recomendada quando eu recebo esse paciente inflamado, ou quando eu recebo esse paciente que acabou de fazer o seu diagnóstico, com o objetivo de levar à remissão clínica. Ou, se não, a nutrição integral parcial, que nós vamos falar no decorrer dessa apresentação, para também induzir a remissão clínica. Então, nós temos um objetivo do ponto de vista nutricional, que é receber esse paciente e induzir a remissão clínica ou a remissão endoscópica junto com o tratamento aí, junto na equipe multidisciplinar, com o tratamento medicamentoso que esse paciente irá receber ou que está recebendo. Então, a terapia nutricional, uso da nutrição integral exclusiva, na complicação das doenças, principalmente aí quando eu recebo um paciente com doença fistolizante ou com um paciente com abscesso, na doença de Crohn principalmente. O uso da nutrição integral exclusiva no perioperatório, para prevenir e otimizar complicações pós-operatórias, nós vamos ver alguns trabalhos que mostram isso. A dieta de exclusão, com ou sem a nutrição integral parcial. A manutenção com a terapia de nutrição integral parcial pós-indução com nutrição integral exclusiva. Então, muitas vezes esse paciente pode receber uma nutrição integral exclusiva por um tempo determinado, que seja de 6 a 8 semanas, e depois ele pode migrar para a nutrição integral parcial. E também a combinação de terapias de biológicos associados à nutrição integral exclusiva ou à nutrição integral parcial. Então, esse artigo que eu trouxe aqui foi publicado em 1973, e esses foram os pesquisadores, os cirurgiões que descobriram a nutrição integral exclusiva. Então, há aproximadamente aí mais de 50 anos, para o tratamento da doença inflamatória intestinal, onde eles davam a nutrição integral exclusiva, mantinham esse paciente
do ponto de vista nutricional equilibrado, evitando aí a desnutrição e mantinham o intestino desse paciente em repouso para induzir a diminuição da inflamação. Então, é só uma curiosidade. Bom, pensando nisso, nesse artigo aí de mais de 50 anos, né, da nutrição integral exclusiva como tratamento da doença inflamatória intestinal, então vamos falar um pouco da doença inflamatória intestinal, além da abordagem medicamentosa. Então, quando que eu vou pensar em fornecer para o meu paciente uma nutrição integral exclusiva ou uma nutrição parenteral? Então, eu tenho que avaliar, do ponto de vista nutricional, se esse paciente tem uma ingestão calórica insuficiente, então pode ser uma dessas recomendações, se esse paciente apresenta complicações, ou se esse paciente irá para cirurgias. Então, é quando eu devo pensar aí na nutrição integral exclusiva ou na nutrição parenteral. A nutrição integral exclusiva, ela contém quantidades suficientes de macro e micronutrientes. Eu sempre tenho que pensar numa nutrição integral exclusiva sem aditivos químicos e processados, porque alguns ingredientes eles podem ser prejudiciais. Na doença inflamatória intestinal, a maltodextrina tem alguns trabalhos mostrando que esse tipo de açúcar, ele pode aumentar a permeabilidade intestinal. Então, vale a pena, se eu tenho um paciente com complicação, ou se eu tenho um paciente aí que está muito emagrecido, avaliar qual é a composição dessa nutrição integral exclusiva que eu pretendo fornecer para o meu paciente. O Modulene é um produto da Nestlé, ele é utilizado na Europa na doença de Crohn há mais de 20 anos. E qual que é o objetivo desse produto? É induzir a remissão na doença de Crohn. Quais são os desafios do Modulene? Os desafios na doença de Crohn é evitar a desnutrição e evitar o uso dos corticoides. Muitas vezes, os pacientes com doença de Crohn, que são pediátricos, eles têm que fazer o uso do corticoide. Mas o Modulene, desde 2001, ele foi utilizado na doença inflamatória intestinal pediátrica, mostrando que a remissão clínica ou endoscópica era similar ao grupo que tinha usado o corticoide. Ah, mas o que acontece? Por que eu não posso dar corticoide para o paciente? Você até pode dar corticoide para o paciente, mas para um paciente pediátrico, o corticoide, ele traz efeitos nocivos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Modulene, voltando aí, a composição do Modulene é uma fórmula polimérica, né? Assim, só para a gente relembrar um pouco, uma fórmula polimérica é aquela em que os macronutrientes estão intactos na formulação, que são similares à nossa própria alimentação. Eu posso utilizar o Modulene como nutrição integral exclusiva ou como suplementação nutricional oral. Depende de cada caso e depende do ponto de vista nutricional desse paciente. Então, qual é a composição nutricional do Modulene? Ele tem 44% de carboidratos, 42% de lipídios e 14% de proteína. Então, como eu falei anteriormente, ele é utilizado na Europa desde 2001 e ele segue as recomendações europeias e as recomendações nutricionais americanas. Além dessa questão dos macronutrientes, ele contém 13 vitaminas e 15 minerais. Em relação ao tipo de carboidrato do Modulene, 71% é xarope de glicose e 29% de sacarose. Lembrando, né, que a glicose e a sacarose são nutrientes reconhecidos pela nossa microbiota intestinal. Uma outra coisa importante, né, em relação às proteínas, é que o Modulene, a formulação de proteínas é 100% caseína, que é a fonte de TGF-beta2. Mas o que é esse TGF-beta2, né, que existe no Modulene, né, que é adicionado no Modulene? É uma citocina imunorreguladora. Mas o que é uma citocina imunorreguladora? É como se fosse um mensageiro químico
que leva à regulação do nosso sistema imunológico. Então, tem uma função muito importante no nosso sistema imunológico. E alguns benefícios intestinais dessa citocina. Primeiro que ela vai produzir IgA, que são aí as nossas células de defesa. Se ela aumenta a produção de IgA, essa citocina, que é o TGF-beta2, ela vai regular as nossas proteínas de junções. Mas quem são essas proteínas de junções? Essas proteínas de junções são aquelas que deixam o nosso intestino com uma diminuição da permeabilidade intestinal. Então, quanto menor for a permeabilidade intestinal, melhor. Quanto maior for a permeabilidade intestinal, pior, porque ficam passando aí metabólitos das bactérias, tanto bons quanto ruins. E na doença inflamatória intestinal, mais metabólitos ruins. Então, essa citocina, o TGF-beta2, vai regular as proteínas de junção, principalmente claudina 1, claudina 2 e ocludina, evita a depressão das células Gobelete. Essas células são umas células muito importantes. São as células que sintetizam a camada de muco, o nosso muco. Muitas vezes o paciente chega no consultório e ele fala, eu evacuei e saiu uma gosma branca, ou seja, ele está perdendo toda a camada de muco, que é uma camada de proteção da nossa mucosa intestinal. E o TGF-beta2 tem essa capacidade aí de evitar a depressão das células globoletes. Uma outra função ainda do TGF-beta2 é o estímulo intestinal, com diminuição das citocinas inflamatórias, principalmente a IL-8, a IL-6 e o TNF-alfa, que estão exacerbados nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, na doença de Crohn, o Modulem, ele é indicado porque ele tem esse papel imunorregulador e também diminuição dessas citocinas que estão exacerbadas aí na doença de Crohn. Como que se construiu as evidências em relação à nutrição e à dieta de exclusão na doença de Crohn? Então, começaram com série de casos, né? E casos clínicos. Então, tem casos clínicos que foram publicados aqui na base da pirâmide em 2014, mostrando algumas vantagens em relação aos pacientes que tinham doença de Crohn e que fizeram uso da dieta de exclusão na doença de Crohn. Aqui 2014, 2017, o professor Levine em 2020 e o outro trabalho em 2021. Aqui subindo nessa pirâmide de evidências, os estudos clínicos não randomizados que foram publicados aqui mais recentemente, entre 2021 e 2023. Depois, um outro estudo clínico randomizado piloto, que foi publicado em 2022 e 2023. Vale ressaltar que os estudos clínicos randomizados, eles têm um poder estatístico e um poder de evidência maior do que os relatos de caso, mas a gente não deve descartar os relatos de caso, porque foi através dos relatos de casos que a gente chegou ao estudo clínico randomizado. Então, precisaram existir os relatos de caso para começar a mostrar essas evidências para a gente chegar no estudo clínico randomizado. E até uma revisão sistemática sobre a dieta de exclusão na doença de Crohn, publicada aqui em 2023. Então, da pesquisa clínica para os guidelines e prática clínica. A partir do momento em que eu tenho evidências e estudos clínicos randomizados, esses estudos eles podem servir para direcionar os pesquisadores e a desenvolver esses guidelines para nós, nutricionistas, clínicos, gastroenterologistas, colocarmos isso em prática. E, em função disso, tem esse guideline sobre doenças inflamatórias intestinais, da ESPN, publicado em 2021, mostrando que, como recomendação,
que a dieta de exclusão com mais a nutrição integral parcial pode ser considerada uma alternativa para a nutrição integral exclusiva em pacientes pediátricos com doença de Crohn leve a moderada para induzir a remissão. Então, tem um objetivo. E a recomendação seguinte, a recomendação 17, é que em pacientes adultos, a dieta de exclusão também pode ser considerada sem a nutrição integral para pacientes com doença de Crohn média a moderada. Ainda o grau de recomendação é 0, mas foi consenso em 95% daqueles pesquisadores que trabalharam nesse consenso publicado em 2021. Então, até 5 anos atrás, a dieta de exclusão da doença de Crohn mais a nutrição integral parcial mostrou resultados positivos em pacientes pediátricos em 12 semanas, ou seja, induziu a remissão. Os estudos em adultos, eles são ainda escassos, porque são estudos caros, e são estudos que precisam ser muito bem conduzidos. Mas nós esperamos mais estudos em adultos para confirmar os mesmos resultados, os mesmos desfechos que nós observamos nas crianças com doença de Crohn leve a moderada. Então, a dieta de exclusão, com ou sem a nutrição integral parcial, ela foi eficaz para a indução e manutenção da remissão em adultos com doença de Crohn virgem de biológicos. É um estudo que nós vamos ver em alguns slides para frente. Esses dados sugerem que a dieta de exclusão ela pode ser para doença de Crohn ativa, leve a moderada, assim como para as crianças, doença de Crohn leve a moderada. Ah, mas se eu tenho uma criança com doença de Crohn grave, os médicos entram com corticoide imediatamente. Então, para a doença de Crohn leve a moderada, o que é indicado é a dieta, a nutrição integral exclusiva ou a dieta de exclusão com nutrição integral parcial. Então, no consenso do GDIB, publicado agora, recentemente, no ano passado, como recomendações, nós colocamos também o uso da nutrição integral exclusiva para induzir remissão clínica, como também a dieta de exclusão para aqueles pacientes que não toleraram a nutrição integral exclusiva. Então, quais são os objetivos da terapia nutricional na doença inflamatória intestinal pediátrica? Então, induzir a remissão, manter esse paciente em remissão, evitar a perda de resposta, evitar complicações e evitar cirurgias. Então, esse seria o nosso objetivo aí como nutricionista e trabalhando aí com terapia nutricional. Então, pensando um pouco do avanço do nosso atendimento, do papel da dieta na doença inflamatória intestinal. Então, a nutrição integral exclusiva é a primeira linha de tratamento para induzir a remissão na doença de Crohn pediátrica. Então, essa é uma recomendação que já está consagrada. Por quê? Porque as taxas de remissão são comparáveis com a remissão com os esteroides, com o uso de corticoide. Só que a desvantagem de usar corticoide em criança é diminuição do crescimento, diminuição aí, aumento do risco de alterar a glicemia e também a diminuição do cálcio. Então, tem algumas desvantagens o uso de corticoide. Então, em função disso, a nutrição integral exclusiva, além de induzir a remissão, mantém essa criança em eutrófica, né? Ou seja, evita a desnutrição. Então, como vantagens, altas taxas de remissão clínica e cicatrização da mucosa, aumento da remissão livre de esteroides, evita os efeitos colaterais relacionados aos esteroides que eu falei anteriormente, trata a desnutrição e as deficiências nutricionais e o crescimento adequado e melhor qualidade de vida. Quais são as desvantagens da nutrição integral exclusiva? Baixa palatabilidade,
Nenhum outro alimento é permitivo, uma vez que ela é exclusiva. Alto risco de retirada precoce, muitas crianças não conseguem, principalmente quando é adolescente, eles não conseguem seguir por muito tempo. Alto custo relacionado à dieta alimentar e possíveis efeitos colaterais, como diarreia e vômitos. Então, tudo isso deve ser avaliado pelo nutricionista. Já a dieta de exclusão na doença de Crohn é uma dieta que combina tanto a nutrição integral parcial, com 25 a 50% de ingestão alimentar. Aí vai depender de quanto esse paciente está inflamado, de qual complicação esse paciente apresenta, o grau de desnutrição, para o nutricionista determinar se ele vai usar 50% de nutrição integral parcial ou se ele vai usar 25% de nutrição integral parcial. Então, ele precisa nessa. O que que é essa dieta de exclusão? Por que que esse nome tão difícil? Dieta de exclusão na doença de Crohn? Porque você vai excluir da dieta do paciente aquilo que inflama mais, aquilo que faz mais mal e aquilo que está associado à piora da inflamação. Então, quais são esses alimentos? Qual é o fundamento nutricional dessa dieta de exclusão? Eu tenho que evitar alguns componentes dietéticos, como os emulsificantes, a maltodextrina e os conservantes, que estão presentes principalmente nos alimentos industrializados. Por quê? Porque esses componentes dietéticos, eles são gatilhos para a inflamação intestinal. Num paciente que já apresenta desbiose, que já apresenta diminuição da camada de músculo, muco e função da barreira prejudicada. Então, quando eu falo que esse paciente ele tem uma desbiose, ele tem uma diminuição dessa camada de muco e aumento da permeabilidade intestinal. Eu já tenho que pensar nesses fatores. E quais são os benefícios da dieta de exclusão? A dieta de exclusão, ela tem como benefício ela ser mais tolerada quando comparável à nutrição integral exclusiva. A maioria dos pacientes que utilizaram a dieta de exclusão, eles se mantiveram em remissão clínica e endoscópica na 12ª semana do estudo. E uma outra vantagem importante, mudanças na microbiota intestinal e diminuição da calprotectina fecal. Aqui é um trabalho publicado na Gastroenterology e outro publicado na Lancet em 2021 e 2023, mostrando aí a importância da dieta de exclusão e por que ela é utilizada na doença de Crohn. Então, essa aqui é a parte em inglês, e daí eu coloquei aqui em português para vocês. A dieta de exclusão, ela é projetada em 3 fases. Então, a primeira fase dura 6 semanas. Então, eu tenho aí 50% da fórmula polimérica com TGF-beta2, que vai atuar ali na mucosa, diminuir a permeabilidade intestinal, porque ela aumenta as células de junção, as células de junção, ela aumenta IgA e ela aumenta as células Goblet. E 50% de alimentos obrigatórios. Quais são esses alimentos obrigatórios? Então, uma quantidade de frango, né, principalmente aí o peito de frango, que são os alimentos que têm menos gordura. As frutas, principalmente as que são ricas em pectina e amido resistente, que vão aumentar ácidos graxos de cadeia curta, que é o principal nutriente dos colonócitos, né? Então tem uma função aí, o amido resistente, e também é permitido o consumo de ovos. A segunda fase da dieta de exclusão, ela vai da 7ª semana até a 12ª semana. Aí eu tenho que avaliar se eu vou reduzir a minha fórmula polimérica ou não, vai depender como que está a aceitação da alimentação desse paciente e do grau de desnutrição desse paciente. Eu já consigo avaliar aqui alguns marcadores nutricionais, como albumina, pré-albumina, e ver se ele está respondendo. E eu posso acrescentar mais frutas, mais legumes, pães e carne bovina numa quantidade um pouco mais restrita. Já na fase 3, que é mais de 13, a maior que a 13ª semana, eu mantenho a fórmula polimérica com TGF-beta2,
sem duração específica, daí aqui eu já vou ter que pensar no desmame ou não, dessa fórmula polimérica, e pensar que esse paciente vai consumir alimentos de verdade, como frutas, vegetais e alimentos fontes de amido resistente e pectina, e manter a alimentação sem os produtos industrializados ou ultraprocessados. Esse estudo foi publicado agora, recentemente, em 2024, também num jornal muito importante, mostrando como é que você tem que fazer o passo a passo da dieta de exclusão até o desmame dessa dieta de exclusão. Então, como é que você vai tomar a decisão, né, se você vai usar a dieta de exclusão versus a nutrição integral exclusiva, se esse paciente vai tolerar a nutrição integral parcial, né, que é mandatória aí por 12 semanas, se eu consigo avaliar a proteína C reativa desse paciente, se eu consigo avaliar a calprotectina desse paciente, se eu vou ter exames de imagem para avaliar a atividade da doença. Bom, daí começando a primeira fase da dieta de exclusão, se esse nutricionista ele precisa avaliar os hábitos alimentares desse paciente, os sintomas clínicos e os sintomas e a avaliação antropométrica desse paciente. Avaliar se esse paciente está seguindo o dispositivo do Modulife, ou seja, se ele está conseguindo se entender com esse dispositivo do Modulife, se ele está fazendo aquilo que é preconizado, se ele está usando 50% nessa fase da nutrição integral parcial e assim por diante. Bom, e a progressão e o monitoramento da dieta de exclusão? Em 2 semanas eu preciso fazer um briefing e rever esse paciente. Bom, se ele senão ele não teve melhora dos sintomas, eu preciso, junto com a minha equipe multidisciplinar, tomar uma outra atitude. Ou se não, seguir em frente e revisar, né, rever esse paciente em 6 semanas e ver se ele está seguindo o que foi estipulado. E depois, aqui já tem como também cessar a dieta de exclusão. Então, eu vou cessar se esse paciente não respondeu nas 2 primeiras semanas e já pensar aí numa outra estratégia, ou seja, muitas vezes ele não respondeu porque ele tem uma alteração aí, uma doença que mais fistulizante, que você até tentou alguns alimentos sólidos, mas que não foi possível. Então, rever em 2 semanas e pensar se vai continuar com a dieta de exclusão ou não, e muitas vezes passar para nutrição integral exclusiva. Então, eu acho que essa figura é bem importante e ajuda o nutricionista a avaliar a dieta de exclusão e o passo a passo aí por semanas. Então, a dieta de exclusão, por que ela é importante? Por que você está falando tanto dessa dieta de exclusão? O que os estudos já mostram? Que quando você tem uma dieta mais ocidental, mais rica em alimentos processados ou ultraprocessados, eu vou ter danos na minha microbiota intestinal. Mas quais são esses danos? Diminuição da diversidade de bactérias, então eu vou ter menos bactérias, eu vou ter mais disbiose, lembra? Disbiose, eu tenho mais bactérias pró-inflamatórias e menos bactérias anti-inflamatórias. Eu vou ter alteração na função da minha barreira intestinal, aumento da minha permeabilidade e um processo inflamatório maior. Quando eu faço uso da dieta de exclusão, eu vou ter diminuição das procteobactérias, mas quem são essas procteobactérias? São as bactérias mais inflamatórias. Então, eu vou ter diminuição. Eu vou ter aumento de Firmicutes, que é um dos filos que são responsáveis aí pela classe das bactérias mais anti-inflamatórias e aumento da diversidade, porque lembra, quando eu faço a dieta de exclusão, eu forneço para o meu paciente aqueles alimentos que são ricos em amido resistente, que eles vão nutrir os colonócitos, e com isso eles vão melhorar as bactérias anti-inflamatórias. Bom, pensando agora, vamos discutir um pouco dos estudos que foram feitos aqui nos clinical trials, estudos clínicos,
mostrando as vantagens dessa dieta de exclusão. Esse foi um estudo feito pelo professor Levine com 78 pacientes pediátricos. Eles tinham doença de Crohn moderada e eles foram randomizados. Então, uma parte usou a nutrição integral exclusiva e outra parte usou a dieta de exclusão com a nutrição integral parcial. Os pacientes pediátricos foram avaliados na semana 6, baseados no índice de inflamação pediátrico, e a remissão foi similar na semana 6, em 75% na dieta de exclusão, contra 59% na nutrição integral exclusiva. Então, os dois grupos, eles tiveram uma remissão similar. Só que o que aconteceu na semana 12? Na semana 12, caiu muito a remissão clínica nos pacientes com nutrição integral exclusiva, pensando na questão principalmente da palatabilidade. E se manteve aqui praticamente 75% na semana 6 e 76% na semana 12. Então, aí, mostrando um pouco mais das vantagens, além da questão da palatabilidade, da remissão clínica nessas crianças que fizeram a dieta de exclusão. Do ponto de vista da microbiota intestinal, o que aconteceu na semana 6? Houve um decréscimo aqui das proctobactérias, lembra? As proctobactérias são as bactérias inflamatórias, então elas diminuíram, né? Diminuiu aí a nutrição integral exclusiva, levou à remissão 59% dos pacientes e com isso diminuiu a inflamação, diminuiu proctobactérias. Mas como não se manteve na semana 12, né, as proctobactérias, elas começaram aqui a não ficar tão boas, elas começaram a aumentar, e enquanto que na nutrição, na dieta de exclusão, elas continuaram mais baixas, né? Então, essa aí é a vantagem do uso da nutrição, da dieta de exclusão, nesse estudo que foi feito aí em 12 semanas com crianças. Uma crítica a esse estudo foi que eles não avaliaram remissão endoscópica, eles só avaliaram remissão clínica, mas já é um bom parâmetro aí e já mostrou, de uma certa forma, que a dieta de exclusão foi melhor para manter a remissão clínica aí em 12 semanas. Então, é uma boa alternativa para a nutrição integral exclusiva, né, para terapia de indução na semana 12. Agora, pensando um pouco mais na terapia nutricional no adulto, os nossos objetivos continuam sendo os mesmos, desde induzir a remissão até evitar a cirurgia. Então, a terapia nutricional no adulto, o ensaio clínico com monoterapia nutricional, ou seja, o que significa isso? Que os pacientes foram diagnosticados com doença de Crohn e antes de usar a medicação, eles usaram a dieta de exclusão com nutrição integral parcial, que foi o Modulem, e um outro grupo usou só a dieta de exclusão, sem suplementação, por 24 semanas de monoterapia, ou seja, sem nenhum medicamento associado. Vale ressaltar que os pacientes selecionados para esse estudo tinham de doença de Delgado. Foram 19 pacientes que utilizaram a dieta de exclusão com nutrição integral parcial e 21 que usaram só a dieta de exclusão. E o que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou algumas coisas interessantes que me chamam a atenção. Primeiro, que na semana 6, eu tinha 70% dos pacientes em segmento, né? Então, ali eu já perdi uns 30%. E que na semana 24, eu tinha 35% da minha amostra. Então, vamos avaliar os desfechos aqui. Então, vamos pensar, esse mais azul aqui é quem estava com a dieta de exclusão junto com a nutrição integral parcial. Então, mostrou que a resposta aqui, a resposta clínica, foi maior, né, mas não significativa, naqueles da dieta de exclusão.
E a remissão também foi um pouco maior naqueles pacientes que estavam na dieta de exclusão. Assim como aqueles que sustentaram a remissão na semana 12, os que sustentaram a remissão na semana 24 e os que entraram em remissão endoscópica na semana 24. Do ponto de vista estatístico, não houve diferença aqui de 42 para 28,6%. Mas o que a gente observa é que essa perda, que essa remissão endoscópica foi bem menor naqueles indivíduos que só utilizaram a nutrição, a dieta de exclusão. Porque muitos, eles comentam nesse artigo que muitos pacientes acabaram desistindo, né? E aqueles que usaram a nutrição integral parcial se mantiveram mais no estudo. Então, quais são os desfechos deste estudo? Então, uma melhora significativa dos marcadores inflamatórios, como o PCR, que houve uma diminuição, e da calprotectina fecal em ambos os grupos, tanto na semana 6, quanto na semana 12, quanto na semana 24. Então, na semana 6, 63% dos pacientes atingiram a remissão clínica, sem diferença entre os grupos de tratamento e sem drogas adicionais. Já na semana 24, desses 63 pacientes que estavam em remissão clínica, 80% mantiveram a remissão clínica acompanhada de redução tanto da proteína C reativa quanto da calprotectina fecal. Então, o que esse estudo deixa como desfecho final para a gente? Que a capacidade de intervenção dietética, ou seja, a monoterapia, de alcançar a remissão endoscópica durante um período prolongado, foi positiva em 24 semanas. Então, esse é um estudo, foi um estudo piloto, mas é um estudo randomizado que é importante do ponto de vista nutricional, mostrando aí a importância da nutrição como monoterapia para induzir remissão clínica e endoscópica em 24 semanas de tratamento. Aqui um outro estudo muito interessante, falando sobre a terapia nutricional do adulto. Esse foi um estudo longitudinal prospectivo. Estudo longitudinal prospectivo é quando você pega um grupo de pacientes e você vai seguir por um período. Então, esses pesquisadores, eles pegaram 32 pacientes poloneses, tratados com doença de Crohn, né, adultos tratados com a dieta de exclusão, mais a nutrição integral parcial, por 12 semanas. E eles avaliaram esses pacientes no baseline, ou seja, quando eles entraram no estudo, depois com 6 semanas, e depois uma terceira avaliação nas 12 semanas. E o que eles observaram? Que esses pacientes, eles mantiveram o IMC 21,4, 21,5, 21,2 em 12 semanas. A calprotectina caiu de forma significante. Ela tinha uma média aqui, é uma média de 393 e essa média caiu para 122. Já a proteína C reativa também estava alta, né? Esse paciente inflamado, no baseline de 4,3, caiu para 1,35 na semana 12. Então, o que esse estudo mostrou? Que houve uma resposta clínica na semana 6 e na semana 12 de 83% e de 85%, respectivamente. Apenas 4 pacientes falharam de 32. Os pacientes não eram naivos, não era monoterapia como no estudo anterior. Então, esses pacientes já estavam usando medicamento, e o que foi feito aí foi a dieta de exclusão, com nutrição integral parcial, e mostrando que esses pacientes entraram em remissão clínica aí, tanto nas 6 semanas, e quanto mantiveram ali, até aumentou um pouco na 12ª semana. E que a gravidade da doença não deve ser critério de exclusão para intervenção nutricional. Então esse paciente está muito grave, eu não vou fazer intervenção nutricional porque ele já falou no medicamento. Não, a nutrição pode entrar como um fator terapêutico coadjuvante da medicação.
Esse é um outro estudo também interessante de terapia nutricional no adulto, um estudo de caso controle, só que ele é retrospectivo, para pacientes que iam para cirurgia, para o tratamento cirúrgico. Então, vamos entender um pouco esse estudo. Esse estudo, eles pegaram um caso para 2 controles, o objetivo é avaliar a incidência de complicações pós-operatórias. Então, eles pegaram pacientes graves com doença de Crohn penetrante e estenosante, que são 2 características graves da doença de Crohn, e um grupo, eles fizeram otimização com a nutrição enteral exclusiva, que foi o Modulem, por 6 semanas, e outro grupo foi sem otimização. E o que eles observaram? Que o tempo de cirurgia foi menor no grupo otimizado, as taxas de complicação foram menores no grupo otimizado, e a nutrição enteral exclusiva, ela é preconizada no pré-operatório para reduzir complicações pós-operatório. E aqui só mostrando, né, também que o uso da nutrição enteral exclusiva diminuiu o tempo de operação, né, quando comparado aqui com aqueles que não usaram, e o número de complicações também foi muito menor, aqui por volta de 8%, enquanto que no grupo que não recebeu a nutrição integral, ou não foi otimizado, não recebeu a nutrição integral exclusiva, foi de 30%, né? Então, quais foram as complicações mais pertinentes observadas nesse estudo? Rompimento da anastomose, estomas, sangramentos e deiscência de ferida. Agora, uma outra característica também. Então, nós já vimos pacientes em monoterapia, pacientes que estavam em terapia medicamentosa e que precisavam entrar em remissão clínica e uso da nutrição, pacientes otimizados para o tratamento cirúrgico, e agora nós vamos ver aqueles pacientes com doença de Crohn refratária, ou seja, aqueles pacientes que falharam e que, dentro de uma equipe multidisciplinar, foi discutindo o uso da nutrição para induzir a remissão. Esse estudo acabou de sair, agora em 2024. Foi um estudo observacional retrospectivo com pacientes que perderam a resposta aos biológicos. Mas eles receberam a nutrição enteral parcial, aí, o Modulem, por 8 semanas, em combinação com o tratamento escalonado, né, versus a terapia escalonada. Esses pacientes, nesse estudo, eles receberam até 1.000 calorias por dia do Modulem. E o que eles observaram? Então, aqui eu tenho o grupo que estava só no medicamento, que é o grupo azul, e aqui eu tenho o grupo que recebeu a nutrição enteral parcial Modulem. Então, eu tive o quê? Uma diminuição da atividade clínica desses pacientes, enquanto que aqueles que não receberam a nutrição enteral parcial, se mantiveram ou até aumentaram aqui a atividade clínica. Então, a HBI ele vai avaliar a atividade clínica da doença de Crohn. E o que se observou aqui? Que a remissão clínica livre de esteroides em 24 semanas, que isso é positivo em função da questão, quanto menos corticoide você usar, melhor para esses pacientes. Remissão endoscópica, que é importante, aí em 24 semanas, e o benefício dos desfechos clínicos, o estado nutricional. Observem a albumina aqui. O grupo que recebeu a nutrição enteral parcial tinha uma albumina aqui de forma significativa maior do que aquele grupo que não recebeu a nutrição enteral parcial, né? Lembrando aí que a albumina também é um marcador de mau prognóstico, né, da doença de Crohn. Então, se a gente consegue aumentar a albumina, é uma coisa importante aí para induzir a remissão clínica e também a perda de resposta dos biológicos. A questão do IMC, embora não tenha sido significativo, esses pacientes mantiveram o IMC aí dentro da normalidade, quando comparado ao outro grupo. E a resposta clínica foi praticamente aqui de 100% contra 68,7%. E aqui desse total de 14 pacientes,
2 só mudaram de terapia, enquanto que 12 mantiveram a terapia. Então, é um outro braço que a gente pode atuar, e a hora que o cirurgião ou o gastro chega para você dentro da equipe multidisciplinar e fala assim, eu vou mudar o medicamento do paciente porque ele falhou, você fala, você me dá uma chance? Né, para trabalhar esse paciente aí durante um tempo, para a gente ver se ele entra em remissão clínica com a nutrição enteral parcial? Então, é um outro braço aí que a gente pode trabalhar. Aqui, já finalizando a minha apresentação, o que eu tenho que pensar quando eu tenho um paciente desnutrido que chega no consultório, que chega no ambulatório, que chega no hospital e que perdeu 30, 40 quilos com doença de Crohn? Isso é muito comum, né? Muitas vezes eles demoram muito para fazer o diagnóstico. Eu preciso pensar quais são os requerimentos energéticos desse paciente, quais são os requerimentos proteicos desse paciente, assim como os requerimentos líquidos, e a questão de adequação de micronutrientes. E daí, como que eu posso pensar a minha nutrição? Nutrição integral exclusiva, para esses pacientes, vamos pensar os desnutridos, ela vai promover a cicatrização da mucosa, tem um efeito na inflamação e na microbiota intestinal. Pensando sempre aí nos suplementos nutricionais, que eu chamaria de tratamento nutricional com TGF-beta 2. A questão da nutrição, da dieta de exclusão com a nutrição integral parcial, como uma estratégia prática e também recomendável quando a nutrição integral exclusiva não é bem tolerada, principalmente pensando em adultos. E também uma outra parte, que é a nutrição parenteral, para aqueles casos de fístula, de alto volume ou de obstrução intestinal. Então, aqui, pensando aqui nessa nutrição parenteral, principalmente nesses casos graves de fístula de alto volume, obstrução intestinal, não dá para pensar numa dieta de exclusão com nutrição integral parcial. Então, aqui, a aplicabilidade, né, da dieta de exclusão usando um algoritmo, então, que tem forte evidências em crianças, em adultos com doença de Crohn média moderada, leve a moderada, e poucas evidências, mas já está sendo utilizado, associação da dieta de exclusão combinada com medicação nas doenças mais severas e na polchite. Bom, a opinião de especialistas, considerar aqui a combinação com medicamento, pensar nessa dieta de exclusão na doença severa e nas manifestações extraintestinais, como abscesso e fístula. O que é contraindicado na doença fistolizante, na desnutrição severa e aqueles pacientes que também apresentam desordens alimentares, né? Então, algumas doenças associadas à alimentação. Então, o paciente tem doença de Crohn e também ele tem uma anorexia nervosa, né? Então, pensar sempre aí, nesses casos mais graves, na nutrição integral exclusiva ou, se não, na nutrição parenteral. Como os desfechos finais, a ciência da nutrição, ela pode modificar desfechos, mas eu tenho que saber das minhas ferramentas e como utilizar essas ferramentas no meu dia a dia com o paciente com doença inflamatória intestinal. Então, pensando, a dieta polimérica com TGF-beta 2, ela vai aumentar as proteínas de junção, lembre, com isso ela vai diminuir a permeabilidade intestinal e diminuir as citocinas inflamatórias. Uma outra coisa importante é a suplementação com TGF-beta 2, ela vai auxiliar no controle da doença de Crohn leve a moderada, corrigindo a desnutrição e diminuindo os marcadores inflamatórios, IL-6, IL-8 e TNF-alfa. A suplementação com TGF-beta 2 vai diminuir a permeabilidade intestinal, porque ele vai aumentar ali a camada de muco, porque vai diminuir a chance da diminuição das células
das células Goblet. A caseína, ela garante a integridade do TGF-beta2, então é importante a gente avaliar qual é o tipo de proteína, né, desse suplemento, dessa dieta polimérica, que como item 6, a nutrição integral parcial, 50%, por exemplo, então se eu vou dar Modulem, 50% de Modulem para os meus pacientes, mas com uma dieta livre, cheia de ultraprocessados, não vai induzir remissão e não vai diminuir a inflamação. Então, a nutrição integral parcial, ela deve ser associada à dieta de exclusão, mostrando que aqueles componentes nutricionais presentes nos alimentos industrializados, eles exacerbam mais a inflamação. A nutrição integral exclusiva, ela induz a remissão na doença de Crohn pediátrica e é equivalente à corticoterapia. A dieta de exclusão mais a nutrição integral parcial são equivalentes às taxas de resposta da nutrição integral exclusiva, com maior aceitação, como a gente viu no estudo das crianças, e manutenção da remissão em 12 semanas. Remissão clínica aqui, né? E a dieta de exclusão, ela pode ser usada em pacientes adultos com doença de Crohn leve a moderada, porque ela induziu a remissão endoscópica aí em 24 semanas. O tratamento nutricional adequado beneficia o paciente com doença inflamatória intestinal. Por que que ele vai beneficiar? Porque ele vai auxiliar na indução da remissão, tanto em pacientes naive, como em não respondedores aos biológicos, e também a nutrição integral exclusiva vai auxiliar aí no paciente, do ponto de vista pré-cirúrgico, a melhora dos desfechos no pós-operatório. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço.